Vamos adiante com o RS em pauta com a minha próxima convidada, agora meio-dia, 24 minutos, horário de Brasília. Estou recebendo aqui a Nathalie Lazzari. É essa a pronúncia, Nathalie? Bravíssimo, perfeita. Muito obrigado. Para falar sobre buscas das origens, podemos dizer assim. História de família. Histórias de família. Nathalie, conta pra gente, porque tem aqui uma expressão que é o Family Search, é isso? Exato. O Family Search, vamos começar sobre o que é história de família. Tudo que você tem de história sobre o seu presente, sobre os seus antepassados. E o Family Search é um dos maiores, é o maior portal de genealogia de história de família do mundo. Eles fazem esse trabalho de catalogação dos arquivos de registros de paróquias, de registros civis, de tribunais, e fazem essa documentação de todo esse material e colocam num único lugar. Então, você consegue acessar os registros de todos esses lugares num único portal. O serviço é gratuito e você também consegue acessar as árvores das outras pessoas. Por exemplo, se você cadastra a sua árvore genealógica, os seus pais, seus avós, seus bisavós, eu vou conseguir enxergar a sua árvore e talvez conseguir completar a minha árvore através das informações que você colocou. Porque, na verdade, se você estudar um pouco de genealogia, você vai se dar conta que todo mundo é conectado. De uma maneira ou de outra. De uma maneira ou de outra, exatamente. Então, de certa maneira, nós somos todos primos. Agora, quando você consegue colocar alguma informação, mesmo pouca, eu coloco um pouco da minha, ele coloca um pouco da dele, a gente consegue construir uma grande árvore genealógica. Que lindo é o objetivo, isso. né? A árvore genealógica da humanidade. O objetivo do Family Search não é que você guarde para si, né? É um ambiente colaborativo, tipo Wikipedia, né? O colaborativo você coloca lá e esse é o grande goal, o grande objetivo é construir a árvore da família humana. Que legal. E esse teu sotaque é da onde? Eu moro na Itália há muitos anos. Tu mora na Itália? Olha só que interessante, né? 9 anos já. Eu conheci uma amiga lá por 2018 que ela nasceu na Itália, mas a mãe é gaúcha. A mãe conheceu um italiano aqui no Brasil, foi para lá, casaram, tiveram ela e ela com 35 anos veio para cá. E é muito engraçado a gente ver o pessoal que nasceu na Itália vindo para cá, porque falam que nem o da Sera. Falam caro, ela falou que tinha comprado um carregador, e o carregador não estava funcionando e ela fazia um baraco. Exato, coreu. É muito curioso. Quando eu fazia URGS, né, e eu mantinha a faculdade dando aula de italiano. Então, eu tinha muita dificuldade com o pessoal daqui e facilidade com o pessoal da Serra, porque justamente o ere é mais fácil, né? Verdade. E o di também, porque ti do e ti do são duas coisas diferentes. Sim. No italiano, né? E aí o pessoal aqui é mais difícil, porque tem o coisa do ti, né? E também o tchê, que também tem, né? O tchê, exatamente. Atrapalha para quem quer falar italiano. Vem cá, tchê. Vem cá, mas tchê, para aí. Lá tem esse tchau também, né? Tem o tchau. Tem o tchau. O tchau é uma palavra maravilhosa, porque o tchau é uma palavra usada em inúmeras línguas. E você consegue entender a relevância da Itália há um tempo atrás. Sobretudo do Vêneto. A maioria dos imigrantes aqui que moram no Rio Grande do Sul são vênetos. 30% da população italiana do Rio Grande do Sul é vêneta. Que parte da Itália? Vêneto é uma das 20 províncias do norte, cuja capital é Veneza. Tá. E o Vêneto é uma região de extrema riqueza e só que antigamente não era assim, né? Tanto que foi o grande lugar de onde saíram milhares de milhões, na verdade, de cidadãos. E o interessante é que a palavra tchau vem do Vêneto, que significa schiavo. Schiavo em Vêneto é escravo, ou seja, sou servo seu. Sou schiavo suo, senhora. Eu sou schiavo suo. Tchau. Ela virou tchau. Que loucura! Descobriram onde é que saiu o tchau, então, que tem lá e tem aqui. Que trouxeram para cá, então. Exato. Vieram para cá. As línguas românicas todas são conectadas, né? E a presença italiana, a gente tem vários, né? Tem a alemã também, que é muito forte, a portuguesa, a espanhola e tal.
polonesa, e aí vai ter japonesa, mas realmente italianos e alemães é muito forte. Por exemplo, eu estava fazendo uma matéria com 2 cidades, né, Arroio dos Ratos, e aí quem me indicou foi a Camila Bortolotti. E aí quem me ligou dizendo que tinha que fazer uma com São Jerônimo foi a Carla Picarelli. Então é uma coisa assim... Tudo italiano. Tudo italiano, não tem como, né, fugir das 2 cidades do interior do estado, e os sobrenomes, né, acabam revelando. Se você fizer o exame de DNA, tipo esse aqui... Como é que é o teu? A minha origem é 53% italiana, eu sou 100% europeia. 100%. Mas tem grega, Hungria, tem nórdico, mas, enfim, então, quando você faz um exame de DNA desses, olha aí, você consegue entender qual é o percentual exato da sua origem. Por exemplo, você disse que tem alemão, né? Isso. E você provavelmente tem português, porque você tem Andrade. Português, Andrade. Então, você vai conseguir compor a sua árvore de DNA na sua frente, assim, eu tenho tanto de cada lugar. Isso é legal por quê? Porque, às vezes, você quer conectar com alguém que ficou lá. Né? Entendeu? Ficou na Alemanha, por exemplo, e você consegue facilmente através do exame de DNA. Outra maneira, bem simples também, é fazer a sua árvore genealógica, porque certamente alguém da sua família também está fazendo a árvore e você vai conectar com ele. Então, você vai conhecer, obrigatoriamente, você vai conhecer primos em todos os lugares do mundo. Eu tenho primos na Dinamarca, eu tenho primos na França, tudo revelados através do exame de DNA. Bom, com essa cara assim, tu chega na Europa, tu diz que... mas você também, porque você tem olhos claros. É verdade. Todo mundo que tem olhos claros. É verdade. Passa... Mas tu nasceu onde? Em Garibaldi, na Serra Gaúcha. Na Serra Gaúcha, na Serra. E esse bottom aí que você está usando aí, então, que isso aqui, eu tô com a camiseta do evento, eu vou abrir, não vou mexer no microfone não, tá? Mas eu vou abrir só para mostrar que essa camiseta do evento que eu participei, que é o maior evento de genealogia do mundo. Ali se encontram os maiores players de história de família do mundo. Foi onde? Foi em Salt Lake City, no Utah. É patrocinado pelo Family Search, né? E esse evento ficaram online 4 milhões de pessoas. Meu Deus! É um evento que passaram fisicamente 25 mil pessoas, estão fechando, porque foi esses dias, terminou dia 8 de março. E aí, online, 4 milhões de pessoas. E eles dão aulas sobre genealogia para o público que é entusiasta e gosta de genealogia, ou trabalha com genealogia, amadores, ou que a gente quer tentando descobrir alguma coisa. Eles dão aulas e ali dentro você tem como entender o que no mercado está se oferecendo nesse sentido. Por exemplo, isso aqui... Eu ia ver o que é o... Isso aqui é uma caixinha de... Isso aqui é uma caixinha de perguntas para você fazer para sua família. Você vai estar lá no domingo, no churrasco do domingo. Que divertido. É muito legal. Aí você pega uma cartinha assim, qual é... Está escrito em inglês, né? What's your favorite holiday memories? Qual é as suas férias favoritas, a sua memória das suas férias favoritas? E aí você vai perguntando, e é legal que tem um QR Code embaixo, e você salva o QR Code, faz o QR Code, e aí essa memória da pessoa, que ela vai contando, vai ser salva nesse aplicativo. No final da brincadeira, que você fizer, por exemplo, com uma pessoa, algumas perguntas suficientes, ele faz um livro, ele imprime e manda para sua casa. Pra você que legal. Tá, mas olha aqui, ó, você mora na Itália, estava em Utah e está agora aqui em Porto Alegre. A gente tem raiz, mas a gente tem asas também, né? Boa! A gente tem que viajar, Boa, porque a gente tem raiz, mas a gente tem asas. 2 passaportes. Por que você vai ficar... Eu tô vendo. A gente não é árvore, né? Ela a gente vem até com os gosta de árvore. passaportes, tá certo. E o que mais tu tem aí? Eu vi que tu tem então, mais olha só, eu trouxe o exame de DNA, eu trouxe o livro da minha família, que é super importante. Pra lá, né? Mostra aqui. O livro da minha família é um livro que, só para exemplificar o trabalho que o Family Search faz, que é de extrema relevância, é um trabalho todo voluntário. Tem registros que o Family Search escaneou que não existem mais, que foram perdidos. Então, história, por sorte que eles escanearam, tiveram a mirança de fazer isso antes, né? Aqui tem uma frase do presidente dizendo: descobrimos algo sobre nós mesmos quando aprendemos sobre nossos antepassados. Porque, na verdade, a genealogia, Cláudio, é mais do que uma pesquisa misteriosa sobre, né, de ir em cemitério e ver quem é que se foi. Na verdade, quando você entende sobre quem eram seus antepassados,
você entende mais sobre quem é você. Quando a gente entende o contexto que eles estavam inseridos, o que eles passaram, o que eles não passaram, o que eles tiveram de faltas, a gente consegue aceitar melhor o que foi, o que chegou até a gente. Porque a gente nasce com uma mochilinha invisível que a gente não sabe exatamente o que tem. E aqueles que têm a coragem de fazer um percurso de autoconhecimento, e a genealogia faz parte disso, eu estou nesse negócio por causa disso. A genealogia me ajudou enormemente. Eu ia te perguntar como é que tu começou. Ela ajudou enormemente nisso, mas eu já conto. Tá. Então, aqueles que vêm com essa mochila invisível e têm a coragem de fazer esse percurso, eles descobrem que a gente tem que baixar um pouco a nossa régua do julgamento para os nossos pais, eles para os nossos avós para os nossos bisavós, porque quando a gente entende o que essas pessoas passaram lá atrás, a gente não pode exigir alguma coisa que ela não teve. Como é que você vai exigir de um pai ter uma atitude de pai se ele nunca foi filho? Porque talvez ele não teve o pai dele que você gostaria. Me emocionei que ele gostaria com essa, que ter tido, entendeu? É verdade. Então, a gente, e assim por diante, né? Para trás, o bisavô e tal. Exato, exatamente. A gente não sabe o que essas pessoas sofreram. A gente não tem ideia. A gente não sabe o que é passar fome. Eu fico vendo como é que eles foram para a serra, gente. Hoje em dia a gente tem as estradas para ir para a serra e aí tem o charme do friozinho e tal, mas isso agora. Imagina com lampião, com fogão a lenha, com casa com fresta passando frio. Exato. Tanto que eles ficavam perto dos animais, né? Ficavam para pegar o calor. Esquentar. Na Itália é bem comum, assim, as facas ficavam embaixo e deixavam as frestas no chão para o calor subir, né? Porque o calor sobe. Então, no Brasil é a mesma coisa. E com a maior dificuldade de que eles tinham que vir e construir as casas com uma tecnologia que não tinha lá, né? Sim. Porque lá tinha pedra, aqui não tinha pedra. Lá se construía, não tinha madeira para construir lá. Aqui eles tiveram que achar uma maneira. E assim, foi uma grande traição o que aconteceu. Com os alemães foi assim um pouco menos pior, porque de certa maneira o governo alemão ainda ajudava um pouquinho. Mas a Itália nada. Mas a Itália deu tchau. Um pé na bunda dos italianos e são 5 milhões de italianos que saem da Itália. É o maior êxodo da história moderna, a imigração italiana no mundo. Então, por isso que tem tantos Giacomozzi, Picarellis e Bortolotti aqui. Exato, tanti. A população italiana, a maior do mundo é da Argentina, fora da Itália, né? Mas, assim, o Brasil é muito importante. Porque o que aconteceu, por exemplo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul é uma coisa extremamente única. O governador do Vêneto disse que nós somos a 8ª província vêneta. Ou seja, a gente é uma continuação daquele território. Ele fala isso. Ele fala isso. Porque o que a gente faz aqui, é que a gente vai à missa, que a gente canta, que a gente faz procissão. Tudo de lá. O Érico Veríssimo dizia isso. Ele falava no Tempo e o Vento. Ele fala assim, os alemães que chegaram antes pegaram os melhores lugares na beira dos rios. Os italianos tiveram que se enfoleirar na serra. É verdade, por isso foram para lá. Por isso que foram. Eles gostam de fazer e tomar vinho, gostam de missa, de procissão. A fala deles é doce como laranja madura, ele fala no Tempo e o Vento. Então, assim, os italianos, eles tiveram uma grande importância. E o Vêneto reconhece essa cultura viva aqui no Rio Grande do Sul como uma cultura que é mais vêneta, às vezes, do que eles. Porque a gente parou no tempo, a gente plasmou naquele momento, né? É verdade. Até a questão dos vinhos, da culinária também, né? Por aí vai, né? A massa. Muitos dizem, né, que uma das coisas que propiciou que eles sobrevivessem, Cláudio, é a fé e o vinho. Não é? Coisa boa. Coisa boa, gostei também, acho bem prudente mesmo, né? Você manter a fé e tomar um vinho. E eu morei 8 anos em Verona. Você perguntou como é que eu comecei nesse negócio. Pois é. Eu comecei nesse negócio porque eu fiz um intercâmbio com a URGS, aqui em Porto Alegre, fui para Verona. E em Verona aconteceu uma coisa muito maluca comigo, que é o seguinte. Eu estava atravessando uma ponte Leardo, uma das 7 pontes de Verona. Verona é uma cidade romana. E aí o que aconteceu? Eu tive um déjà vu, não sei explicar isso até hoje. Eu chamei de lembranças que não vivi, entendeu? Porque era uma coisa que... Era como se eu tivesse já passado por lá,
Mas muito não estranho, tinha né? passado. Mas eu nunca tinha passado. Então, eu nunca consegui esquecer aquele sentimento, nunca consegui esquecer. E aí eu fiz o meu intercâmbio, os 6 meses lá da minha formação, e depois eu falei, nossa, eu tenho que achar uma maneira de voltar para cá. Eu quero viver aqui, eu sou daqui. Olha só, e aí começou tudo. E aí eu comecei a buscar e procurei profissionais aqui em Porto Alegre. Eu não trabalhava com genealogia, né? Tampouco com cidadania italiana. Eu procurei profissionais aqui em Porto Alegre, procurei profissionais na Serra, e eu procurei 4 profissionais, inclusive pagando, né? Porque Sim. tentando, não deu certo, e foi tão assim traumático para mim que a minha mãe, que me ajudava na época, falou assim, Nathalie, agora tu te vira, minha filha, tipo assim, agora se você quiser fazer isso, Vai agora eu não dou mais nada para esse projeto teu. Chegou. E aí eu tive que me virar, porque daí eu comecei a comprar livro na internet, comecei a ler sobre como é que encontrava os registros na Itália. Eu já falava italiano, então era mais fácil, comecei a ligar. E aí, eventualmente, eu descobri como é que eu achava o registro italiano, que é o mais difícil. Eu levei 1 ano e meio para encontrar. Meu Deus! Coisas que hoje eu encontro em 5 minutos. Tá? Eu levei 1 ano e meio. Então, essa foi a minha, digamos assim, essa foi meu caminho para conseguir a minha cidadania, que, na verdade, foi só por uma vontade de eu querer estar lá. Quando eu consegui a minha cidadania, eu fui para a Itália, eu liguei para o meu ex-chefe, meu primeiro chefe lá, falei, cara, eu preciso de ajuda, preciso fazer um negócio chamado cidadania italiana. Ele falou assim, nossa, isso é legal, você não vai me botar na cadeia, né? Eu falei, não, fica tranquilo, é legal, eu vou te mandar circular, legalizado. Tudo tranquilo. E daí ele falou, não, tá bom, então você pode ficar na minha casa. Eu falei, eu preciso de ajuda com alguns contatos. Ele me achou os contatos, eram super articulado lá em Verona, e aí eu consegui terminar a minha cidadania. O chefe de lá, italiano. De quando eu trabalhava nos meus 6 meses de intercâmbio. E aí, quando eu fui para lá, um monte de gente começou a me dizer, Nathalie, como é que é aí? Você me ajuda? Você fala italiano? Como é que faz? Como é que eu falo com o padre? Naturalmente. Então, hoje nós somos em 13 no escritório. Eu tenho muitas pessoas que têm a mesma paixão. 13 no escritório lá? No Brasil, sim, Brasil e Itália. No Brasil e Itália. E qual é a frequência? Tu tem 2 passaportes por quê? Porque a gente joga o jogo da vida com a quantidade de fichas que dão pra gente. A gente tem mais fichas, a gente consegue mais coisas. Olha ali, tem um brasileiro e um italiano. E um italiano. Então, por exemplo, agora que eu fui para os Estados Unidos, eu não tenho visto, eu não preciso de visto. Eu simplesmente vou. Compro passagem. Porque tu tem um passaporte italiano. Porque eu tenho um passaporte italiano. Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, China. Porque China eu tenho várias pessoas que trabalham com comércio exterior, que falam assim, nossa, a China é um problema, a Arábia Saudita precisa de visto para brasileiro. Tem um gerente de exportação que vai fazer por isso. Eles dizem, é um saco. África. Só apresenta o passaporte e vai. E vai. Tem um cliente de Singapura que trabalha na Tramontina, que para ele, para todos esses abre muitas portas. Mas, sobretudo, por que eu tenho o passaporte italiano? Talvez, além da minha presença física mortal aqui, é que eu quero deixar um legado para quem vem depois. Eu não sou mãe ainda, mas eu quero ser. Então, no momento em que eu não estou mais aqui... Não. No momento que eu não estou mais aqui, Cláudio, isso aqui é o maior legado que eu posso deixar para quem vem depois. Porque isso aqui não é uma questão de dinheiro, é uma questão de liberdade para fazer o que bem entender, sabe? E quem já tem, no caso, quando você for mãe, tem alguma coisa, ajuda bastante? Automaticamente. Não, os meus filhos nascerão italianos, netos italianos, e assim bisnetos, não tem fim. Por exemplo, se você descobre que você tem direito à cidadania alemã, porque você tem um sobrenome alemão pela mãe. Portuguesa, por exemplo. A portuguesa, por exemplo, tem limitação de geração. Então, a portuguesa é um pouco mais complicada. A italiana ainda não tem direito limitado. Limitação de geração. Por isso que ela é uma das mais famosas. Exato. Mais famosas. Porque você não tem... Se você encontrar um decavô e conseguir comprovar, você consegue. Consegue. Olha que loucura. A questão do português é ver se tem a ver com a família judaica, com a imigração judaica. Porque se você encontra um judeu sefardita português, aqueles chamados cristãos novos que foram expulsos de Portugal, eles tiveram que sair, né?
e vieram para o Brasil, sobretudo para o Nordeste, aqueles ainda têm direito. E é normal as pessoas não saberem que tem Sim. judeus na família. Que né? interessante. Porque isso é de 10 gerações atrás, Sim. do ano de 1600 isso aconteceu. Nossa. Então, é muito simples. Por exemplo, ontem eu estava fui para academia e eu estava insistindo com o meu professor da academia, dizendo assim, vai atrás, ele tem avó com o sobrenome alemão. Aí, alemã não é tão simples, porque tem que ter uma série de requisitos. Sim. Eu falei, checa com as meninas, checa com a Ingrid lá do escritório, se você tem elegibilidade, porque ele quer ter a cidadania. Bom, aí ele foi checar finalmente e a Ingrid me falou assim, Nathalie, ele tem direito, ele está na lista imatricular do consulado, porque praticamente é assim, se você tem o nome do seu alemão naquela lista, tá feito. Que maravilha, Nathalie. Como é que o pessoal faz para ter mais informações? Por favor, redes sociais. O nome do nosso escritório é Avante Cidadania RS. A gente tem no YouTube um canal, a gente tem Um site? Um site, avantecidadania.com.br. Bota lá nas buscas. Avante. Com I. Avanti. Avante. Quer dizer, direção à frente, como as tropas. Como as tropas. Aliás, a gente ajudou bastante lá, né? No Monte Castelo e tudo mais. É verdade, absolutamente. Lá, o pessoal, a Força Aérea Brasileira. É verdade, eles ajudou são bastante. homenageados até hoje, né? Você sabe, todo ano. O pessoal todo ano dá valor. canta o hino brasileiro lá. Que legal, Monte que Castelo. legal. Olha, eu podia falar aqui a tarde inteira, Nathalie, tá? Mas o nosso tempo está esgotado. Tá bom. Mas quando tiver aqui, tu vai voltar quando para a Itália? Dia 27 eu volto Dia agora. 27. Quando tiver aqui pelo Brasil, aqui Tá dá uma bom. passada aqui pra gente atualizar isso aí e, né, fazendo as pessoas se encontrarem aí, né? Até porque eu queria jogar um jogo contigo, como dizem os velhos, pra ver se tu encontra o bisavô, que eu tenho certeza que o teu bisavô tá aqui. Ué, né? Quem sabe? Na próxima,